Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês hoje o texto que está em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Peço que você abra sua Bíblia comigo e, ao ler o texto, mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo esta exposição. O texto diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Todos o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema: não desanime, não tenha medo, Jesus está no controle. À guisa de introdução, quero falar 4 fatos que são importantes para a nossa reflexão nesta manhã. O primeiro deles é que as tempestades da vida existem, e elas são reais, elas estão absolutamente presentes na nossa vida, porque são inevitáveis. Elas chegam, e chegam para todos. Chegam para aqueles que estão no palácio e aqueles que estão na choupana, para os mais cultos aos iletrados. As tempestades são democráticas, elas vêm, mas hoje ou mais amanhã, elas vêm, são inevitáveis, não tem como você se blindar, não tem como você viver numa redoma de vidro. A vida não se desenrola num parque de diversões. A vida não é um jardim grinaldado de flores. Cruzamos desertos tórridos, vales escuros, enfrentamos lutas, lágrimas rolam pelo nosso rosto, a dor aperta o nosso coração. Essa é a realidade da vida. A segunda verdade que eu gostaria de lhes dizer à guisa de introdução é que as tempestades não apenas são inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Chegam de súbito, sem mandar aviso prévio. Você acorda de manhã, está tudo bem, e quando você vai dormir, seu rosto está banhado de lágrimas. É um acidente, é uma doença súbita, é um divórcio traumático,
é um luto doloroso, é uma perda financeira radical, é uma situação que você jamais imaginava que pudesse acontecer na sua vida, mas acontece, pegando você de surpresa, botando a sua vida de ponta cabeça. Mas a terceira verdade, ainda na linha da introdução da mensagem, é que as tempestades não são apenas inevitáveis e imprevisíveis. Em terceiro lugar, elas são inadministráveis tantas vezes. As coisas fogem do seu controle. Você quer ir para a direita e o seu barco é jogado com fúria para a esquerda. Você quer avançar e você recua. Aquilo que parecia tão fácil de resolver, de repente se transforma num monstro na sua vida e você não consegue mais resolver. É um filho criado com todo zelo, que de repente entra na adolescência, se envolve com coisas perigosas, amizades perigosas, se desvia, entra nas drogas, transtorna a família. Mas eu quero concluir dizendo que, em último lugar, quarto e último lugar, as tempestades da vida são também pedagógicas. Louvado seja Deus, pedagógicas. Sabe o que significa isso? Tudo que vem à sua vida, por mais carrancuda que seja essa providência, pode isso estar fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus tem um plano nisso. Deus vai usar essa experiência dolorosa de tempestade, não para destruir você, mas para tonificar as musculaturas da sua alma, não para levar você ao naufrágio, mas para conduzir você a uma experiência mais profunda com Ele. Quando Deus nos permite passar por uma situação adversa, difícil, amarga, Ele quer nos dar lições mais profundas, que de outra sorte nós não conseguiríamos aprender. Então, dito isto, a título de introdução, peço que você, com a Bíblia aberta comigo, passemos a considerar algumas lições desta passagem. O contexto aqui é que Jesus passara todo aquele dia ensinando as parábolas do reino. E se você já falou, deu aulas, pregou um dia inteiro, você sabe que ao final do dia você está exausto. Então Jesus entra no barco, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Mas antes disso ele diz para os discípulos: passemos para outra margem. Enquanto eles estão navegando para outra margem, eu estou falando do Mar da Galileia, ou do Lago de Genezaré, e você sabe que esse mar não é um mar, é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, a 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã de um lado, as montanhas da Galileia do outro. Enquanto navegam, subitamente surge uma tempestade de vento, e o barco é varrido de um lado para o outro. E os discípulos inicialmente devem ter pensado: vamos deixar o mestre descansar, nós temos habilidade e capacidade de resolver esse problema.
Mas na medida em que eles tentavam resolver o problema, o mar se agigantava, as ondas se tornavam mais furiosas, o barco era sovado com fúria pelo vento tão furioso, estava se enchendo de água, e a morte mostrando para eles a sua carranca. E então recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levanta, repreende o vento, repreende o mar, a grande bonança, e agora Jesus pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles se entreolharam e perguntaram uns para os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Notem comigo, irmãos, que esse texto está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no versículo 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta que está no verso 40. É a pergunta de Jesus para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, como o texto está regido por essas 3 perguntas, me deterei em trabalhar essas 3 perguntas na meditação desta manhã. Vejamos então a primeira pergunta. Esta é a sua pergunta, esta é a minha pergunta, esta é a nossa pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? É a pergunta da angústia, é a pergunta da vulnerabilidade humana, é a pergunta das fraquezas humanas, é a pergunta de alguém que está enfrentando um problema e não sabe como resolvê-lo, está enfrentando uma doença e a medicina diz: não tem mais jeito. Está enfrentando uma crise conjugal e parece que não vê nenhuma janela de escape para uma solução que traga paz à alma. A grande pergunta, meus amados, é por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta com esse tom de censura a Jesus? Mestre, não te importa que pereçamos? Não estás vendo a nossa dor? Não estás vendo o nosso aperto? Não estás percebendo o nosso perigo? Não vais fazer nada. Mas por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque alguma coisa não estava bem resolvida na mente deles. Primeiro lugar, eles não estavam conseguindo conciliar a obediência à ordem de Jesus: passemos para outra margem, com a tempestade que estava enfrentando. Não é muito difícil nem para você nem para mim entendermos a tempestade que Deus mandou atrás de Jonas. Jonas tinha desobedecido a Deus. E no imaginário nosso comum, a gente pensa assim: quando um crente se afasta de Deus, Deus manda uma tempestade atrás dele, e manda mesmo. Não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar ao caminho da obediência. Agora, como é que eu vou entender que eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando com Deus, eu estou obedecendo a uma ordem expressa de Jesus, e a tempestade vem? E a tempestade chega, e o vento contrário começa a me ameaçar. Na cabeça deles, isso não estava bem resolvido, porque a nossa expectativa é essa: se eu estou andando com Deus, vai dar tudo certo, nenhum imprevisto vai acontecer.